Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos, buscando string, normal. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite àqueles que nos assistirão posteriormente. Nós vamos observar aqui no PowerPoint. Vou passar para vocês alguns slides hoje. Aqui, corta. Isso. Aqui nós vamos dar um F5 aqui para começar. Bem, para quem ainda não conhece, a obra de Pietro Baldi são 24 volumes. E a Grande Síntese é o segundo volume, que veio na forma de inspiração, uma mediunidade intuitiva. Veio em 4 verões, durante 4 anos. Aqui nós temos uma foto de Pietro Baldi. Aqui nós vamos ver os volumes, que são 24. Nós somos do Centro de Estudos Ubaldianos, Brasil. Nossos colegas já estão se conectando aí. A obra que é de nosso estudo hoje, na continuação, a Grande Síntese. E nós vamos aqui no Word, para podermos continuar no capítulo 5. Capítulo 5. Necessidade de uma revelação. Deixa eu só conferir se ficou certo aqui. Ficou. Não, ficou não. Tem que cortar aqui, ó. Aí. Necessidade de uma revelação. Isso. Capítulo 5 de A Grande Síntese. Necessidade de uma revelação. Aqui nós vamos observar. Está online. Tá. Beleza. Tá. Transmitir ao vivo? Não estava transmitindo? Que pena. Não estava transmitindo ao vivo. Houve uma queda na internet, mas já restabeleceu-se e continuamos o estudo de A Grande Síntese da obra de Pietro Baldi, agora no capítulo 5. Capítulo 5, necessidade de uma revelação. Bem, aqui a sua voz disse assim: falei de vossa razão humana, com a qual construístes vossa ciência e afirmei a relatividade desse instrumento de pesquisa, a razão humana, e de sua insuficiência como meio para conquistar o conhecimento do absoluto. Ou seja, já foi falado sobre a razão humana, que ela é útil para alguns fins, mas para buscarmos o conhecimento do absoluto não é possível. Ela não tem essa competência, ela deixa a desejar. E aí a gente tem que usar da intuição e da inspiração. A Vera já entrou, Fabiana, Iraci, sejam bem-vindos e vamos continuar aqui o estudo. Agora conduzo-vos lentamente, cada vez mais próximo do centro da questão. É uma característica de sua voz em que ela faz mesmo isso. Ela vai conduzindo de forma que vai aproximando-se do centro da questão, como a gente faz quando vai comer um mingau quente. A gente vai comendo em volta e depois esquenta mais, né?
Isso, então vamos para frente. O estudo que vos exponho representa novo princípio para a vossa ciência e para a vossa filosofia. Novo para vosso pensamento. Então esse estudo da grande síntese, ele é novo para a ciência, para a filosofia e também para a religião e para o nosso pensamento. O João Romero já entrou, a Tânia também já entrou, a Tânia e a Maria chama. Sejam bem-vindos. O momento psicológico que a humanidade atravessa hoje requer ajuda desta revelação. Então tá aí, ó. A necessidade de uma revelação já começa pelo momento psicológico que a humanidade atravessa, precisa dessa revelação. Então nós vamos ver que tem vários motivos da necessidade desta revelação. Não vos assusteis com essa palavra revelação. Não é apenas aquela da qual nascem as religiões. As revelações não são só aquelas que nasceram a religião, a primeira revelação Moisés, a segunda revelação o Cristo, a terceira revelação o Espiritismo. Não, a revelação é mais abrangente. A revelação não é apenas aquela da qual nascem as religiões, mas também qualquer contato da alma humana com o pensamento íntimo que existe na criação. Contato que revela ao homem um novo mistério do ser. Então, através da intuição, que é uma mediunidade que todos nós teremos, nós vamos sim alcançar essas verdades, essas revelações, não só a nível coletivo, como aconteceu com a grande síntese, mas também a nível individual, cada criatura. Maria Helena também já entrou, seja bem-vinda. Milce Grace, José Luiz, sejam bem-vindos. Como está hoje, vós o sabeis. A psicologia humana não tem amanhã. Ela o busca ansiosamente, mas por si só não sabe achá-lo. Por isso, esta revelação da grande síntese e de toda a obra de Pietro Baldi. A nossa psicologia humana espera algo, confusamente, sem saber o que poderá nascer, de onde e como, mas espera por necessidade íntima, por imperioso instinto, porque este instinto constitui a lei da vida. A nossa psicologia humana permanece na expectativa de ouvir algo e se limita a avaliar as vozes, as verdadeiras e as falsas, a fim de escolher aquela que corresponderá a seu infalível instinto. Vai ouvir todas as vozes, todas as comunicações e avaliar a que será verdadeira e a que é falsa. Descendo das profundezas do infinito, será a única a fazê-la tremer, a fazer a psicologia humana tremer. Tem que descer da profundeza do infinito, tipo essa voz de sua voz, né, da grande síntese. Esperam-na, a psicologia humana esperam-na, sobretudo também os homens de pensamento que estão à frente do movimento intelectual. Esperam-na também os homens de ação que estão à frente do movimento político e econômico do mundo. A mente humana procura um conceito que a abale, conceito profundo e mais poderosamente sentido, que a oriente para a eminente nova civilização do terceiro milênio. Então a mente humana está aguardando mesmo, por isso, mais um motivo, por isso veio essa revelação. A mente humana aguarda um conceito profundo, poderosamente, que a oriente para a nova civilização do terceiro milênio, como nós estamos agora, né? A partir do ano 2000, inicia o terceiro milênio. Já estamos nele. Alguns dos conceitos
de que dispondes são insuficientes. Quer dizer, por isso precisa de uma revelação, porque os conceitos são insuficientes. Outros conceitos estão esgotados, e outros conceitos tão cobertos de incrustações humanas que por estas incrustações ficam esmagados, ficam irreconhecíveis. Algumas informações que são de níveis da lei de Deus, mas que receberam moldagem, receberam mudanças pelos seres humanos. Então, fica irreconhecível, né? Por isso a necessidade desta revelação. A ciência, tão enseguecida de orgulho, e a nossa ciência é muito orgulhosa mesmo, a ciência tão enseguecida de orgulho, desde que nasceu, demonstrou-se impotente diante dos últimos porquês. A ciência não sabe responder os últimos porquês. Por exemplo, sabe-se que o início do universo físico, do qual vivemos, foi há 13,8 bilhões de anos atrás. Ali houve a grande explosão, formou-se a matéria. Os nossos cientistas não sabem de onde veio essa matéria. É uma atualidade, é uma coisa da atualidade. Não tem a resposta para os últimos porquês. Na grande síntese tem essa resposta, tá? E com a pretensão de generalizar, então a ciência quer generalizar, partindo de poucos princípios, os mais baixos, prejudicou-vos, abaixando-vos, fazendo-vos retroceder para aquela matéria, a única que estudava. A nossa ciência se preocupava apenas em estudar a matéria. E aqui eu vou mostrar um slide para vocês que vai ser interessante, ó. Vamos voltar aqui e pôr o PowerPoint para funcionar. PowerPoint. Só que agora eu tiro minha pessoa, minha imagem daqui. Isso aqui é delicado, viu? E aqui, isso. E aqui eu pego PowerPoint. Tá aqui. Tá. Vamos em imagem 2, que nós vamos ver. Aqui, por exemplo, essa é uma foto de Albert Einstein. E não só ele, mas nossos cientistas estudavam apenas a matéria, como vimos lá na mensagem no Word, da mensagem da grande síntese. E estudando a matéria na profundidade do estudo da matéria, eles não encontraram nada sólido. Na verdade, quando se aprofundou o estudo da matéria, encontrou-se a energia. E, inclusive, a energia, essa letra E, é igual a m, que é a matéria, vezes uma constante, c, que é a velocidade da luz multiplicada por ela mesma, ou E é igual a mc². Velocidade da luz é uma constante, 300 mil km por segundo. De forma tal que a nossa ciência foi estudar a matéria com profundidade e só encontrou energia. Não existe nada sólido na matéria. Nem o núcleo do átomo, nem o elétron são coisas sólidas. São vórtices, são giros, são movimentos giratórios. E, estudando a matéria com profundidade, percebeu que ela é energia. A matéria é energia coagulada. Então aqui nós podemos dizer que matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Percebe? Ora você tem matéria, ora você tem energia, mas é a mesma substância, tá? A nossa ciência estava tão preocupada estudando a matéria, e só a matéria, e quando ela estuda a matéria em profundeza, ela encontra a energia. Então a nossa ciência, que estudava a matéria e a energia, era uma ciência manca. Porque veja, um banquinho tem que ter pelo menos 3 pés para se apoiar. E a nossa ciência, ainda bem que já começou a estudar o espírito, porque no universo nós temos matéria, energia e espírito. E aí nós vamos observar, por exemplo, a física quântica nos dias de hoje, na sua profundeza dos estudos,
A física quântica, que é um ramo da ciência, está tocando, está se aproximando da espiritualidade. E é isso mesmo, esse terceiro milênio vai ser demonstrado claramente, o espírito vai ser demonstrado de forma tal que todos os que pensam, raciocinam, vão aceitá-lo com clareza. Bem, voltemos ao Word para continuarmos a mensagem. Voltemos ao Word aqui eu volto essa imagem. Aqui, confusão, hein? Bom, vamos para frente aqui. Word aqui. Isso. Na mensagem, nós paramos aqui, mostramos os slides 2 e 3. Agora vamos para frente. Deixa eu só conferir se está certo. Está certinho. Então vamos lá. Slide 2 e 3, né? Já foram. As filosofias são produtos individuais. Muitas filosofias são produtos individuais, elevando a sistema aquela indiscutível premissa que é o próprio eu, o eu do filósofo, embora sendo intuições, são intuições parciais. Visões pessoais que só interessam ao grupo dos afins. O bom senso, que aqui também pode ser lido como a razão humana. Então, o bom senso ou a razão humana é instrumento imediato para as finalidades materiais da vida e não pode superá-las. Nós já vimos isso. A razão, o bom senso, é para o uso da vida, do dia a dia, mas não vai superar além disso. Então, o bom senso, a razão, não pode bastar, não é suficiente. As religiões, tantas e erro imperdoável, todas as religiões lutando entre si, exclusivistas, na posse da verdade, e isso em nome do próprio Deus, aplicando-se às religiões, não a procurar a ponte que poderia unir as religiões, mas as religiões procuram cavar o abismo que as divide. Deixa eu ver aqui se o pessoal está fazendo alguma pergunta. Nossa, quanta gente! Rafael, Marilu, Cida, Cirino, Nelson Barbosa, Luiz Carlos, Rossini, todos estão aqui. Sejam todos bem-vindos. É muita gente, eu não vou poder ler aqui, tá? Pra gente ganhar um tempo, porque hoje eu tô com um tempo meio... vai ser meio curto, mas vamos lá. Acho que isso será curto. As religiões anseiam invadir o mundo todo, ao invés, né? Então essas religiões querem, elas anseiam, desejam invadir o mundo todo. Aquela religião A, B ou C ou D, a A quer prevalecer sobre a B quer prevalecer sobre a C. Então elas querem invadir o mundo todo, ao invés de se coordenarem no nível que lhes compete, em vista da profundidade da revelação recebida por essa religião. Infelizmente, recobriram de humanidade a originária centelha divina, ou seja, a centelha divina, a revelação divina, foi recoberta com característica do ser humano. Devo definir desde logo meu pensamento, para não ser mal interpretado e posto na mira dos ansiosos de destruição e agressividade humana. Então, a sua voz está definindo claramente o seu pensamento. Ela diz, a sua voz disse a Pietro Baldi: não venho para combater nenhuma religião. Sua voz não veio para combater nenhuma religião. Veja que interessante, quando Cristo chegou na terra, ele também disse: não vim destruir a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Quando o Espiritismo se revelou na terra, logo no início, capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, também é isso: não vim destruir a lei de Deus, a lei do Cristo, mas veio dar continuidade. É isso que o Espiritismo faz, dar continuidade
a lei do Cristo. E aqui também, nessa revelação, através de sua voz, para Pietro Baldi, sua voz diz: não venho para combater nenhuma religião, não venho destruir a lei, mas venho dar-lhe continuidade, dar-lhe cumprimento, dar-lhe mais informações. Então, não venho para combater nenhuma religião, mas para coordená-las todas, como há outras aproximações diferentes da verdade, que a verdade é uma só, uma ou una, e não múltipla como quereríeis. A verdade é uma só. Deus, sua lei é uma só, e não múltipla como as pessoas estavam querendo, como as religiões estavam querendo. No entanto, coloco no mais alto posto da terra a revelação e a religião de Cristo, a revelação de Jesus de Nazaré, o cristianismo, porque é a mais completa religião e mais perfeita dentre todas, sem desprezar nenhuma. Todas são boas, mas a sua voz está colocando aqui no mais alto posto da terra o cristianismo. E eu vou mostrar para vocês o slide 4. Aqui, o slide 4, vamos no PowerPoint. Aqui no PowerPoint, tiro a minha carona daqui, senão fica atrapalhando o PowerPoint. E aqui a gente mostra essa figura. Por que a religião do Cristo, o cristianismo, ela é mais adequada para nós? Porque ela mostra nessa figura, por exemplo, aqui eu fiz um resumo, do cristianismo. Essa figura que é clara em cima, aqui, e escurece aqui para baixo, aqui é uma região de trevas, região de sentimentos inferiores, do ódio, do egoísmo, região do orgulho. Inclusive, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Então essa é uma região que falta mais um desses defeitos da criatura humana, que é a falta de fé. Ora, de cima para baixo, das luzes às trevas, aumenta a maldade. Consequentemente, aumenta a imperfeição. E, como é inevitável, aumenta a infelicidade. A criatura que vive nessa região aqui, das trevas, é uma criatura muito infeliz. Ela precisa começar a fazer e neutralizar a maldade, fazendo a bondade. Consequentemente, ela caminha para a perfeição aqui, caminha para a perfeição e otimamente ela vai, inevitavelmente, ser feliz. Diminui a infelicidade para aumentar a felicidade. Agora, como fazer isso? Como sair dessa região aqui de sofrimento, de angústias, de falta de fé, de orgulho, de egoísmo, de ódio? Fazendo a evolução dos sentimentos. Esses sentimentos têm que ser mudados, têm que ser transmutados. Ou, em outras palavras, temos que fazer a evolução moral. Outras pessoas dizem, fazer o que Cristo pediu, a reforma interior, fazer a reforma íntima. Também sinônimo, conscientização. Conscientização de que somos filhos de Deus, que somos espíritos, que somos almas e não corpo físico, que somos eternos. Também, como Cristo ensinou, nós podemos praticar, devemos praticar o Evangelho do Cristo. Então, compreender e praticar o Evangelho do Cristo para sair dessa região aqui, aos poucos, não de salto, mas aos poucos, até mais alto aqui, já saindo das trevas, com pouca fé, na dúvida, mais acima, mais no alto ainda, também numa região de mais felicidade. Olha, a esperança, mais alto ainda aqui na região de bondade, de perfeição, de felicidade, a confiança e aqui no alto a fé. Também aqui do orgulho, Cristo nos ensina diminuir o orgulho, passar pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia, até atingirmos a humildade. A humildade, o que é a humildade? Aquela simplicidade profunda, com bondade. Por exemplo, o Cristo aqui, lavando os pés dos apóstolos. Isso é um ato de humildade. Também aqui, olha,
do egoísmo, querer tudo para si, exercitar, compartilhar, dividir, até que a gente passe pela indiferença, depois pela piedade, que é um sentimento de dó, porém não realiza a caridade, depois um sentimento mais profundo de solidariedade, depois na fraternidade, até atingir a caridade. Então a piedade se avoluma até que a criatura realiza a caridade. Então aqui, o que é a caridade? Benevolência para com todos, ser bondoso para com todos, o Cristo pediu isso. Indulgência para as imperfeições dos outros, indulgência, não ser exigente com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Ó. Também as iniciais é BIP, BIP. Lembra do BIP, instrumento antigo que era para chamar os profissionais de emergência? Está aí o BIP de Jesus, chamando a todos nós. Por isso, a sua voz elegeu a religião do Cristo como a mais alta, pois no ponto mais alto da terra. Veja que aqui no alto deve aparecer a máxima das virtudes. Além da fé, além da humildade, além da caridade, surge aqui o amor. Percebe? Olha a simetria dessa tabela. Aqui na felicidade, no ponto mais alto, o amor. Lá no extremo inferior, o ódio. Tá? Então, vamos passar para frente que eu sei que vocês querem ver mais aqui. Bom, vamos voltar aqui então no Word. Comigo aqui para vocês me verem aí. E vamos aqui na mensagem de hoje. Slide 4 já passamos. Esclarecido, deixa eu pôr aqui para ver se tem mais alguém dando algum recado. Tá tudo certo aqui com todo mundo. Então, esclarecido este conceito, prossigo e verifico o fato inegável de que nenhuma de vossas crenças hoje, nenhuma de nossas crenças hoje, levanta, abala e verdadeiramente arrasta as massas. Nós não temos hoje na Terra religiões que arrastam as pessoas, que convencem pelo exemplo. Hoje está meio pobre disso, né? Ou parece que a criatura humana perdeu o endereço de Deus e sofre com isso. Diante das grandes paixões que outrora moviam os povos, hoje o espírito se encontra adormecido no ceticismo, adormecido na descrença. De tal forma caiu no vazio que não tem força para rebelar-se, nem sombra de interesse, ainda que para negar. Tornou-se um nada, recoberto por sorridente máscara. Desceu ao último degrau, está na última fase de esgotamento, a indiferença. A indiferença. E aí a gente lembra que Kardec, já há 150 anos, nos chama a atenção sobre a indiferença. Agora está o PowerPoint aqui, vamos aqui no PowerPoint para mostrar sobre a indiferença. Veja, eu preciso tirar a minha imagem aqui. Tá aqui, beleza, tirei minha imagem. Aqui no PowerPoint, né? Aqui, nós vamos ver consequências do egoísmo. Ó. Uma mãe aqui que poderia abrigar pelo menos a outra mãe com o bebê ou a família toda. O egoísmo, querer só para si, cuidar só de si. Nessa próxima imagem, ó, ainda aqui mostrando que o egoísmo produz o vício de nossa geração, que Kardec chama a atenção há 150 anos. Qual é o vício da nossa geração? Olha aí, ó. O vício da nossa geração, a indiferença moral. Essa mãe, necessitada de tudo com essas crianças, pede e essa senhora de chapéu simplesmente passa indiferente. Coração duro. Isso é uma situação de infelicidade, não só para quem pediu, mas para quem negou, por indiferença. Voltemos aqui no Word. Voltemos no Word.
Ah, sim, só que eu tenho que mudar aqui. Primeiro muda aqui, Word, aqui, para